Olá, meus irmãos, um bom dia. Estamos aqui para mais um dia dessa leitura diária da Palavra de Deus. Hoje iremos ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, amém? Do capítulo 1 ao capítulo 4. Hoje, o último dia do ano, amanhã, já é o início de um novo ciclo em nossa vida. Que esse início de ano sirva para você, para eu, mudar várias coisas em nossa vida. Começarmos a plantar diferente do que começamos no ano passado. Amém? Para que quando chegarmos no final do ano de 2024, possamos olhar para trás e ver o tanto de coisas boas que nós plantamos. Coisas espirituais, principalmente, como eu tenho focado aqui sempre falando. Plantar a semente do Evangelho na vida das pessoas. É tempo de plantar, é tempo de colher. Amém? O irmão, a pessoa que segue a Cristo, ela planta e vai colhendo, tudo junto. Ela vai colhendo, né? Nesse ano de 2024, nós vamos colher o que plantamos em 2023 e vamos continuar plantando para colhermos em 2025. Então, o cristão ele não para de plantar e não para de colher. Amém? Então não pare a sua luta, não pare o seu plantio. Porque muitas pessoas, elas ficam presas ao plantio e param de plantar. Amém? Não é assim? Quantas das vezes a pessoa planta na vida de alguém e começa a colher e deixa de plantar na vida de outras pessoas? Ela só pensa na colheita e vai colhendo. Aí quando essa colheita acabar, ela já não tem mais o que colher, porque ela não plantou atrás, né? Ela só pensou em colher. Então nós temos que colher e plantar ao mesmo tempo. Amém? Então você plante o Evangelho na vida de alguém, né? Eu creio que você entendeu o que eu quis dizer. E que Deus te abençoe e não pare de plantar. Amém? Enquanto você está colhendo, já vai plantando também. Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento, né? Entregar esse momento nas mãos do Senhor. Hoje é uma leitura breve, é uma palavra, só tem 4 capítulos, bem curtos, né? Essa epístola que Paulo escreveu, segunda carta de Paulo a Timóteo, vai ser bem breve a nossa leitura, mas de grande proveito, como tem sido todos os dias. Então curva sua cabeça, leve seus pensamentos ao Senhor, feche os seus olhos e abra o seu coração. Amém? Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais um dia estarmos aqui para a leitura dessa maravilhosa palavra, que tem nos transformado, que tem nos mudado, que tem nos mantendo cada vez mais santos, Pai, em nome de Jesus. Pois a tua palavra diz que aquele que é santo, santifique-se mais. Então nós queremos nos santificar ao Senhor a cada dia mais, Pai, em nome de Jesus. Então que o Senhor derrame o teu poder, venha nos abençoar, venha nos dar crescimento espiritual cada vez mais. E venha nos fazer, ó Pai, lembrar do que nós lemos. Lembrar dessa palavra, Pai, quando precisarmos falar para alguém. Quando precisarmos, ó Pai amado, para que Ele dá pregar para as pessoas. Que o Teu Espírito Santo nos leve a lembrar, nos dê sabedoria para falar, Pai. Em nome de Jesus. Nós estamos aqui lendo essa palavra maravilhosa, que é luz para nossos passos, é luz para nossos caminhos, é a luz da nossa vida. É o GPS da nossa salvação. Aqui tem o caminho, Pai Santo, que precisamos seguir. Então que o Senhor derrame o Teu poder, Pai Santo, e venha nos dar discernimento e conhecimento cada vez mais dessa palavra maravilhosa, em nome de Jesus. Amém? Vamos começar a leitura. Saudação. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, que fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Escrevo a você, Timóteo, meu querido filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Ação de graças e conselhos. Todas as vezes que lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó, Lloyd, e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você.
pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Aleluias. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia, porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o Evangelho. É por isso que sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em que tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar, até aquele dia, aquilo que Ele me confiou. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. Você já sabe que todos os irmãos da província da Ásia, inclusive Figelo e Hermógenes, me abandonaram. Que o Senhor seja bondoso com a família de Onesíforo. Por muitas vezes ele me animou e não teve vergonha de mim por eu estar na cadeia. Pelo contrário, logo que chegou a Roma, ele me procurou até me encontrar. Que o Senhor dê a ele a certeza de que naquele dia ele receberá a sua misericórdia. E você sabe melhor do que eu o quanto ele me ajudou em Éfeso. Firmeza e fidelidade no serviço de Deus. Capítulo 2. E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me enviou, dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar outros. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento, pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante, e por isso não se envolve em negócios da vida civil. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. E o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. Lembre de Jesus Cristo, que foi ressuscitado, que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu sofro e até estou acorrentado como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus não está presa. E por isso eu suporto tudo com paciência por amor ao povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna. Este ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. Um trabalhador aprovado. Recomende essas coisas aos que você dirige e ordene severamente na presença de Deus que não briguem por causa de palavras. Brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. As coisas que os falsos mestres ensinam se espalham como a gangrena. 2 desses mestres são Himeneu e Fileto, os quais abandonaram o caminho da verdade. Eles afirmam que a nossa ressurreição já aconteceu e assim estão atrapalhando a fé cristã de alguns. Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado. E sobre esse alicerce estão escritas essas palavras:
O Senhor conhece as pessoas que são dele. E também toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Numa casa grande não existem somente vasilhas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Algumas são para ocasiões especiais e outras para todos os dias. Quem se purificar de todos esses erros de que tenho falado será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre e está pronto para fazer tudo o que é bom. E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor, paz, junto com os que, com um coração puro, pedem a ajuda do Senhor. Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. Servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Os últimos dias. Capítulo 3. Lembre disto. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé, mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Avisos e conselhos. Mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio e de Listra. Que terríveis perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Todos que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Porém as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Aleluia, glórias a Deus. Capítulo 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você com toda firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Esse tempo está aí, né, irmãos? Esse tempo está aí, a gente está vendo isso muito. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento.
Faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Aleluias! E você, está esperando, meu irmão? Assuntos pessoais. Venha me ver logo que puder, pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Crescente foi para a província da Galácia e Tito para a região da Dalmácia. Somente Lucas está aqui comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Eu mandei Tíquico para a cidade de Éfeso. Quando você vier, traga a minha capa que deixei na cidade de Troade, na casa de Carpo. Traga os livros também, principalmente os de couro. Alexandre, o ferreiro, me prejudicou muito. O Senhor lhe dará a sua recompensa de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, pois combateu com muita violência a nossa mensagem. Na primeira vez em que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo. Todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles. Mas o Senhor ficou comigo. Me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. O Senhor me livrará de todo mal e me levará em seguida para o seu reino celestial. A ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saudações. Saudações a Priscila e ao seu marido Áquila e também à família de Onesíforo. Erasto ficou na cidade de Corinto e eu deixei Trofimo na cidade de Mileto, porque ele estava doente. Faça o possível para vir antes do inverno. Os irmãos Eubulo, Pudente, Lino e a irmã Cláudia e todos os outros irmãos mandam saudações. Timóteo, que o Senhor esteja com o seu espírito. Bênção, que a graça de Deus esteja com vocês. Amém, meus irmãos? Essa foi a leitura de hoje, né? O que me chama a atenção aqui é o versículo no capítulo 4, no versículo 3. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Amém, meus irmãos? É isso que a gente vê muito hoje, né? Quando a pessoa está numa igreja verdadeira, numa igreja que prega a palavra, que o pastor, né, exorta através da palavra de Deus, muitas pessoas ali saem criticando, abandonam essa igreja, abandonam esse pastor e vão para outra igreja que prega, né, um falso evangelho, que a gente vê muito hoje. Um evangelho que é só amor, não tem mais nada, não tem cobrança, Deus te aceita do jeito que você é, você vem, fica aqui. Quando você sai do culto, você pode ir na festa, não tem nada a ver. Você pode escutar músicas seculares, né, não tem nada a ver. Você pode ir tomar um álcool, só não pode se embriagar, né, não tem nada a ver. Então, a gente vê isso muito. E as pessoas têm procurado esse tipo de igreja, esse tipo de evangelho. Um evangelho que traz o mundo para dentro da igreja para atrair as pessoas do mundo. Mas a gente lendo essa palavra, a gente sabe que não é assim que conquista as pessoas. A gente não tem que atrair as pessoas para nós. A gente tem que atrair as pessoas para Cristo. E como atrair essas pessoas? É pregando a verdade, é confrontando elas. Olha, você está errado perante a palavra de Deus. Se você não se converter, você não vai alcançar a salvação. Amém? É você ensinar as pessoas a olharem os tesouros do céu e não os daqui da terra. Então, meu irmão, pregue a verdade. Doa quem doer. Faça como Paulo. Ele fala aqui para Timóteo, olha, você tem que estar disposto a sofrer como eu sofri, como Cristo sofreu. Amém? Esse é o conselho que ele dá para Timóteo. Amém? E Paulo aqui no final, né, no versículo 8 aqui, ele fala, e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim,
mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Amém, irmãos? Então olha o prêmio que Paulo está visando, é um prêmio futuro, é um tesouro no céu. Ele não está visando aqui nessa terra atrair pessoas para ele, né? A ser famoso, a ser reconhecido, amém? Porque o importante é nós sermos reconhecidos por Cristo, meu irmão, amém? Não busque a aprovação de pessoas, pregue a palavra verdadeira, mesmo que a pessoa ali fique com raiva, mesmo que a pessoa abandone a igreja, amém? Não é culpa sua, é culpa dela mesma, porque você está pregando a verdadeira palavra. Então, meu irmão, não exulte em falar a verdadeira palavra, não exulte em exortar uma pessoa, né? Fale. Use a autoridade que Deus te deu, pois se você não usar, Deus dará essa autoridade para outra pessoa, amém? E vai ser tirado de você. Então use o que Deus te dá, né? O que o Espírito Santo tem colocado no seu coração, uma palavra verdadeira, uma palavra de confronto, né? Não importa se é seu amigo, se é amizade, se você está diante de muitas pessoas e não quer falar porque a palavra é dura, meu irmão, fale, porque com certeza a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela tem um destino, né? Então, às vezes, a pessoa que está ali, às vezes 10 pessoas não aceitam, mas uma aceita. Meu irmão, seu trabalho está feito. É isso que Deus quer de nós. É falar o que Ele manda, não o que nós queremos. Amém? Nós lemos a Bíblia e quem nos dá a mensagem é o Espírito Santo. Então, não queira falar a sua própria mensagem, né? Você não está pregando sobre você. Você não está falando de você. A mensagem não é sua. É Deus que manda. É o Espírito Santo que manda. Amém? Então não exulte quando Deus mandar você exortar alguém, você falar uma palavra mais dura, porque você não está fazendo a sua própria vontade, você está fazendo a vontade de Deus, a vontade de Cristo. E é isso que a gente vê que Paulo fez aqui. Todas as cartas, a gente vê como sofreu esse homem pelo Evangelho, como ele sofreu e como ele teve orgulho de sofrer por esse Evangelho. Amém? Então nós vamos passar sim por perseguições, esteja preparado, ainda mais agora que está chegando esse tempo, né? Como foi lido aqui no capítulo 4, no versículo 3. Está chegando esse tempo que as pessoas vão buscar mestres para si mesmo, para falarem o que elas querem ouvir. Então, meu irmão, se prepare para as perseguições, para as lutas, como Paulo sofreu, nós também vamos sofrer. Eu não sei se é ao mesmo tanto, né? Porque ele sofreu muito. Mas não desista pelo sofrimento, se alegre por ele, porque o sofrimento, né, produz perseverança em nós, pois sabemos que a nossa esperança é a salvação, como Paulo diz aqui, né? O tesouro lá do céu que nos espera, a coroa da vida, a vida eterna, através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluias! Então, meu irmão, persevere, persevere. Você que está ouvindo aqui até o final, às vezes você é um pastor, às vezes você é um líder da igreja, né? E fica aí se retraindo, com medo de espantar as pessoas, com medo de afastar as pessoas de você. Amém? Não tenha medo, né? Pregue a palavra verdadeira, seja chato mesmo, queira andar certo, né? Porque não adianta ser meio certo. Meio certo já está errado. Meu irmão, ou você é certo em tudo ou você é errado em tudo. Não tem meio termo. Então seja santão sim, né? Tenha certeza que as pessoas vão te chamar de santão, vai afastar pessoas de você, vai amigos que diziam ser seus amigos, né? Vão juntar em rodinhas e vão falar de você. Nossa, aquele cara é chato, né? Ele quer viver só a palavra de Deus, ele só fala versículo. Meu irmão, se nós estamos aqui de passagem, se nós somos, né, moradores do céu, de que nós vamos falar, a não ser da palavra de Deus? Então é isso. Você pode reparar, hoje em dia as pessoas que falam da Bíblia, falam versículos, na rodinha ali são consideradas pessoas chatas, até no meio da igreja, né? Então, meus irmãos, ande com pessoas que têm a mesma visão que você. Selecione seus amigos. Selecione seus amigos. Olha, escute o que eu estou te falando. Tem amigos que querem te levar para baixo. Aquele amigo que não te confronta, aquele amigo que não puxa sua orelha quando vê você fazendo erro, ele não é seu amigo. O amigo que concorda com seu erro está te levando para o inferno. Amém? Escute isso. Então ande com pessoas que te confrontam, que vê você errando e chamam a sua atenção. Mesmo que doa, mesmo que você fique chateado. Mas ande com pessoas desse jeito. Amém? Selecione seus amigos. Ore a Deus, que Deus vai te mostrar e revelar os verdadeiros amigos que você tem que andar. Amém? E você lendo a palavra, você vai saber essas pessoas, né? Se você está com uma visão do reino, uma visão de andar cada vez mais longe do pecado, uma visão de se santificar cada vez mais, ande com pessoas também que querem se santificar cada vez mais.
porque vocês vão alavancar uma a outra, amém? E não aquele amigo que não jejuma, que não ora, que não fala a mesma palavra que você, que não tem a mesma visão que você, porque isso vai gerar uma discussão, né? E vocês vão ficar aí com raiva um do outro, e ele vai às vezes te puxar para baixo, amém? Então ande com pessoas que pensam nas coisas do céu, nas coisas do alto, como você pensa. Então, que Deus te abençoe. Hoje é o último ano, o último dia do ano. Eu desejo a você um feliz ano novo e que 2024 seja um ano de colheita, né, do que você plantou em 2023 na sua vida espiritual e também de plantio. Não esqueça, colha, mas não pare de plantar. O crente, ele colhe plantando, amém? Porque aí a colheita se torna infinita. Que Deus te abençoe e até a próxima. Hoje encerramos o livro de Timóteo, né? Segunda carta de Timóteo. Amanhã vamos ler a carta de Paulo a Tito. Amém? Então que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais.